Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Marco Batalha, revisado por JJ Liber e narrado por Lea Farr. A autoridade moral do Estado é a morte. Você já parou para se perguntar de onde o Estado retira sua autoridade moral? Por que a maioria das pessoas aceita suas ordens por mais que sejam estapafúrdias? Por que obedecemos mesmo que essas ordens claramente nos sejam prejudiciais? Provavelmente, muitas pessoas diriam que as obedecem porque tais ordens emanam do povo e, portanto, são legítimas. Mas o que raios isso quer dizer? Se fizéssemos essa pergunta para essas pessoas, talvez elas dissessem que essa legitimidade vem de um consenso. O povo aceitou, o povo consentiu com isso, diriam elas. Mas será que é assim mesmo? Preste atenção, praticamente ninguém consente com todas as exigências do Estado. Pode ser que alguns senhores bovinos gadosos estejam mais propícios a aceitá-las caso seu fazendeiro favorito esteja tomando conta do curral naquele momento. Mas, se o fazendeiro for outro, elas não hesitarão em gritar: "Fora! Ele não! Esse não me representa!" E ainda, há aqueles como nós libertários, que não aceitam fazendeiro nenhum e se recusam a fazer parte do rebanho. Com tudo isso, não importa quem esteja no poder. O descontentamento é permanente e a sociedade está sempre dividida. É só olhar à sua volta. Quantas discussões políticas você já não presenciou? De quantas você mesmo, inclusive, já não participou? De quantas pessoas já não se afastou por causa disso? Essa cisânia é tão grande que pais brigam com filhos, irmãos deixam de se falar, amigos inseparáveis se separam, e assim por diante. A rigor, consenso é sinônimo de unanimidade. Como podemos dizer, então, que a autoridade moral do Estado deriva do consenso se nem todos consentem? Muitos apelariam para o princípio da democracia e diriam que o consenso da maioria provê autoridade moral suficiente para que o Estado haja. Mas isso levanta outras questões. Por que uma maioria pode obrigar uma minoria a fazer algo que não concorda? Como, ao votar, as pessoas conferem aos governantes poderes que elas mesmas não têm? Quer um exemplo? O poder de agredir cidadãos pacíficos. Nós não podemos agredir pessoas pacíficas, mas governantes fazem isso constantemente. Se você considerar esses pontos, verá que o Estado não deriva sua autoridade moral de nenhuma ideia elevada. Ao contrário, se refletirmos um pouco, veremos que a autoridade moral do Estado vem de sua força bruta. Se não usarmos nenhum eufemismo, concluiremos que o Estado deriva sua autoridade moral da morte. Sim, isso mesmo, da morte. Simples assim. Nós nos submetemos ao Estado porque ele pode e irá nos matar, se nós não nos submetermos. Pense nisso por um momento. Todos os rabiscos arbitrários escritos no guardanapo sujo da máfia estatal são aplicados sob a ameaça de baioneta, como diria o grande Murray Rothbard. Cada centavo que é arrecadado é porque há uma arma apontada para cada um de nós. Cada legislação estapafúrdia que somos obrigados a seguir vem junto com a ameaça de um fuzil encostado em nossas caras. Acha isso um exagero? Pois bem, experimente não pagar seus impostos ou não seguir as ordens dos mafiosos estatais para ver o que acontece. A ameaça implícita de agressão, incluindo força letal se necessária, está por trás de cada ato do Estado. Em Efésios capítulo 6, versículo 2, a Bíblia diz: "Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas." Segundo o advogado e teórico William Stringfellow, principados são instituições, sistemas, ideologias e outros poderes políticos que existem no mundo como criaturas agressivas, militantes e influentes. Essas entidades têm uma vida própria, uma personalidade e uma essência individual. Stringfellow diz que o Estado é o maior principado que existe hoje. Ele é o dominador deste mundo das trevas. É um determinado Estado, aquele em cujo território por acaso nascemos, que paira sobre nossas cabeças, nos domina e nos obriga a fazer o que não queremos. A parábola da Babilônia, no livro de Apocalipse, ainda atribui a morte como uma realidade moral que domina os principados deste mundo. E uma vez que o Estado é o maior principado que existe atualmente, a morte o permeia e constitui sua essência, escreve Stringfellow. Mesmo que você não seja cristão, é difícil discordar dele. Murray Rothbard define o Estado apropriadamente. O Estado é aquela organização na sociedade que procura manter o monopólio da força e da agressão em um dado território. É a única organização aceita pela sociedade que obtém suas receitas não por contribuição voluntária, mas por coerção. E não é exatamente assim? Os senhores bovinos gadosos precisam convencer pacificamente os outros a pagarem pelo que têm a oferecer. Já o Estado obriga o seu rebanho a pagar pelos seus serviços, quer você goste ou não. Assim como Rothbard, Stringfellow define o Estado em termos similares. Sem papas na língua, ele escreve: "Entre todos os principados, o Estado é particularmente eminente. Ele constitui a autoridade política de uma nação, tomando para si o controle de suas forças coercitivas, isso é, da agressão.
A prevalência do Estado entre os principados está relacionada à sua jurisdição, acima de outras instituições e poderes dentro de uma nação. Em termos práticos, isso está representado pelas forças policiais e militares, pelos impostos, pelas permissões e pelas regulações. Isso fica evidente em regimes totalitários, como em ditaduras, sejam elas de direita ou de esquerda. Mas a rigor, qualquer Estado é assim. É em um Estado democrático de direito que estamos tendo todas as nossas liberdades retiradas, tendo como desculpa um vírus, não é mesmo? É bom reforçar. Cada centavo coletado e cada legislação aplicada pelo Estado são feitos sob a ameaça do uso de força letal. Cada ato do Estado contra nós carrega consigo a conotação da morte, traz ameaças implícitas de morte e deriva o seu poder dela. Pense nas prerrogativas que o Estado usualmente se atribui: proibição de trocas voluntárias, imposto, inflação, confisco, conscrição, perseguição, monitoramento, prisão, exílio, execução, guerra e muitas outras. Todas essas prerrogativas simbolizam a morte. Onde quer que o Estado exerça seu poder, a base moral de sua autoridade é sempre a mesma: a morte. Esse é o único veredito para sua autoridade moral. Portanto, se o Estado é a morte, afaste-se dele o quanto puder e da maneira que conseguir. Quanto mais se afastar, mais plenamente viverá a sua vida. E para os ouvintes cristãos, lembre-se do que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!